Enquanto isso, no andar em que ficaram os guardiões, a pressão esmagando suas cabeças no chão de repente desapareceu. Mesmo com a saída do mestre de seus criadores, ninguém levantou a cabeça. Depois de um tempo, alguém suspirou de alívio e a atmosfera tensa se foi. A primeira a levantar-se foi Albedo. Seu vestido branco estava manchado onde seu joelho havia tocado o chão. Mas isso não a incomodava. Ela bateu as asas para tirar a sujeira de suas penas. Depois de ver Albedo se levantar, os outros seguiram o exemplo, embora ninguém ousasse falar. Isso foi assustador, Onetia. Sim, eu pensei que fosse desmaiar. Ah, como esperado de Momonga-sama. Em pensar que sua presença teria um efeito tão grande em nós, guardiões de andar. Embora eu soubesse que ele era um ser supremo, eu não esperava que ele fosse poderoso a tal ponto. Realmente impressionante. Todos os guardiões começaram a compartilhar suas impressões de Momonga. A aura que Momonga emitia foi a fonte do poder que esmagou os guardiões no chão. Aura de desespero. Além de infligir um efeito de medo, isso poderia reduzir os atributos de suas vítimas. Normalmente, isso não afetaria NPCs de nível 100, mas nessa ocasião, seus efeitos foram fortalecidos pelo cajado de Aizongon. Momonga-sama demonstrou o ar de autoridade que lhe assegura o direito inato de governar. De fato, antes de afirmarmos nossas posições, Momonga-sama não exerceu seu poder. No entanto, uma vez que nós assumimos os deveres de guardiões de andar, ele exibiu uma fração do seu incrível poder para nós. Em outras palavras, Momonga-sama nos mostrou seu poder como governante em resposta aos nossos votos de lealdade. Certamente, isso faz muito sentido. Ele não irradiou aquela aura quando estava conosco. Momonga-sama foi gentil e até nos deu de beber quando ficamos com sede. As palavras de Aura fizeram os outros guardiões emitirem um ar de tensão. Uma atmosfera de ciúmes tão condensada que era visível a olho nu. Albedo foi a mais afetada. Seus punhos fechados estremeceram e suas unhas ameaçaram rasgar o tecido de suas luvas. Os ombros de Mari tremeram e então seus olhos se arregalaram. Esse deve ter sido o verdadeiro poder de Momonga-sama, o governante da grande tumba de Nazarick. Foi fantástico. Essas palavras mudaram o clima instantaneamente. Exatamente. Ele nos mostrou sua habilidade como um governante absoluto em resposta aos nossos sentimentos. Como esperado do nosso Criador. O apogeu dos 41 seres supremos e o mestre gentil que permaneceu conosco até o fim. Ouvindo o discurso de Albedo, todos os guardiões mostraram expressões de adoração, enquanto Mari só tinha uma expressão de alívio no rosto. Nada seria capaz de torná-los mais felizes do que testemunhar o verdadeiro poder dos 41 que os criaram e que eles juraram servir com lealdade absoluta. Os guardiões, não, todas as entidades criadas pelos seres supremos não queriam nada além de serem úteis aos seus criadores de alguma forma. A próxima melhor coisa seria receber a confiança deles e ser tratado como um servo útil. Essa era uma verdade simples, natural e absoluta. Para aqueles cujo propósito original era servir ao seu Criador, isso não poderia torná-los mais felizes. Então, como se para limpar essa atmosfera eufórica, Sebas disse: "Então eu vou me retirar. Embora eu não saiba onde Momonga-sama foi, é natural que eu vá para o seu lado." O ciúme estava escrito em todo o rosto de Albedo, mas ela anulou seus sentimentos e respondeu: Claro, Sebas. Sirva Momonga-sama corretamente e não o desrespeite. Relate-me se acontecer alguma coisa. Especialmente se Momonga-sama me convocar. Você deve me avisar imediatamente. Todo o resto é de importância secundária. Ouvindo aquelas palavras, Demiurgo demonstrou uma expressão de pesar. Mas, se ele me desejar em seu quarto, você deve informá-lo que demorarei um pouco a fim de tomar banho e me limpar para ele. Claro, se ele quer que eu vá imediatamente até ele, tudo bem também. Afinal de contas, eu faço o meu melhor para manter-me limpa e minhas roupas já foram selecionadas para que eu possa atender ao seu chamado sempre que ele quiser. Afinal, de qualquer modo, os desejos de Momonga-sama sempre devem vir primeiro. Já entendi, Albedo. Se eu perder muito tempo aqui, não terei o suficiente para servir adequadamente Momonga-sama, o que seria desrespeitoso. Portanto, perdoe-me a partida abrupta, mas aqui eu me despeço. Guardiões, com sua licença. Depois de se despedir dos guardiões que estavam de olhos arregalados e de boca aberta ante as declarações de Albedo, Sebas saiu apressadamente para bem longe, como se quisesse deixar Albedo, que estava se preparando para um longo monólogo, o mais rápido possível. Pensando bem, está bem quieto por aqui. Chautier, aconteceu algo? Depois da pergunta de Demiurgo, todos os olhos se viraram para Chautier, que ainda estava de joelhos. Qual o problema, Chautier?
Ela levantou a cabeça lentamente em resposta a Coquiltos. Um olhar enevoado como se ela tivesse acabado de acordar. O que aconteceu? Ser exposta à incrível presença de Momonga-sama é muito excitante. Não pude me conter. Acho que vou precisar mudar minhas roupas de baixo. Um doloroso silêncio se seguiu. Todos se olharam sem saber o que dizer. Os guardiões refletiram que Chaotir era, de longe, a personagem com maior número de fetiches entre eles, e que um dos ditos fetiches era a necrofilia. Eles se entreolharam enquanto pensavam sobre isso, apesar de Mari não ter entendido e estar completamente confuso. Não, um dos guardiões não se contentou em simplesmente sacudir a cabeça e suspirar. E essa guardiã era Albedo. O ciúme que surgia fez com que Albedo perdesse o controle e gritasse: Sua puta! Chaotir sentiu a hostilidade de Albedo quando ouviu aquelas palavras desdenhosas. Seus lábios se curvaram em hostilidade e ela respondeu com um sorriso encantador. Tendo o Momonga-sama, o mais belo dos seres supremos, nos abençoando com sua energia é uma recompensa. Qualquer uma que não fique molhadinha deve ter algum problema da cabeça. Mesmo que pareça pura, vai tentar me convencer que você não tem nenhum desejo carnal, sua gorila bocuda. Sua boca de lampreia! As duas se encararam. Os guardiões não sabiam se lutariam como resultado disso, mas o modo como elas se encaravam era muito inquietante. Minha aparência foi criada pelos seres supremos. Está descontente com isso? O mesmo vale pra mim também, sabia? Chaotir lentamente se levantou e as duas se aproximaram, sem nunca quebrar o contato visual. Por fim, as duas chegaram tão perto que colidiram uma com a outra. Não pense que você ganhou apenas por ser a supervisora guardiã e poder ficar ao lado de Momonga-sama. Se você realmente pensa assim, eu vou rir da sua inocência. Mas é isso mesmo. Quando você estiver em algum lugar distante, eu vou entrar e conseguir uma vitória completa. É mesmo? E o que quer dizer com vitória completa? Ensine-me, ó supervisora guardiã-sama. Uma puta como você já deve estar bem ciente do que isso significa. Com o passar de sua troca de farpas verbais, nenhuma delas havia desviado o olhar uma da outra. Elas simplesmente olhavam nos olhos uma da outra com uma expressão vazia em seus rostos. Em um piscar de olhos, Albedo desdobrou suas asas em um tom de ameaça. Uma névoa negra envolveu Chaotir, como se respondendo na mesma moeda. Embora as duas insultassem uma a outra intensamente, elas nunca quebraram o contato visual. Elas só vagamente se encaravam. Aura, problemas com mulheres devem ser deixados aos cuidados de mulheres. Se acontecer alguma coisa mais séria, eu venho impedi-las. Avise-me se for o caso, tudo bem? Ei, qual é, Demiurgo? Tá planejando mesmo jogar tudo nas minhas costas? Demiurgo simplesmente acenou preguiçosamente enquanto se afastava do par briguento. Coquiltos e Mari deram um passo para trás também. Ninguém queria ficar envolvido na discussão. Lamentável. Elas têm mesmo que discutir sobre esse tipo de coisa aqui? Bem, eu pessoalmente estou muito interessado no resultado. Como assim interessado no resultado, Demiurgo? Eu me refiro ao aumento em nosso poder de luta, o futuro de Nazarick e assim por diante. Demiurgo, e o que isso quer dizer? Bem... Demiurgo ponderou como ele deveria responder à pergunta de Mari. Por um momento, um impulso maligno tomou conta de sua mente, e ele pensou em infundir o inocente Mari com conhecimento adulto. Mas ele prontamente descartou essa linha de pensamento. Pelo fato de ser um demônio, Demiurgo era cruel e implacável, mas isso só se aplicava a pessoas de fora de Nazarick. Para Demiurgo, as criações dos 41 seres supremos eram seus companheiros. Bem, qualquer grande líder requer um sucessor, não? Momonga-sama pode ter ficado conosco até o fim, mas se ele perder o interesse em nós um dia, ele poderá partir para outro lugar, assim como os outros seres supremos. Assim, existe a necessidade de um sucessor a quem possamos prometer nossa lealdade. Você quer dizer que alguma delas dará a luz ao herdeiro de Momonga-sama? Que desrespeitoso. Como guardiões, nós estamos aqui para servir fielmente a Momonga-sama. Assim, ele pode ficar para sempre, sem preocupações. Demiurgo interrompeu Coquiltos. Eu concordo com você, Coquiltos, mas você não deseja prometer sua lealdade ao herdeiro de Momonga-sama? Bem, sim, é claro. Eu adoraria jurar minha lealdade ao herdeiro de Momonga-sama. Coquiltos começou a imaginar-se correndo com o dito herdeiro em seus ombros. Então ele começou a imaginar-se ensinando-lhe esgrima, desembanhando sua espada para defender o jovem mestre, e até mesmo ouvindo o jovem mestre dando-lhe ordens. Sim, maravilhoso.
que visão maravilhosa! Tio, sim, tio Coquiltos. Um pouco amofinado, Demiurgo desviou os olhos de Coquiltos, que estava completamente imerso, imaginando-se como um velho tio, servindo fielmente o herdeiro de Momonga. Bem, deixando isso de lado, estou bastante interessado em saber como nossos filhos podem ser úteis no fortalecimento da grande tumba de Nazarick. O que me diz, Mari? Quer fazer uma criança? Como assim? Ainda assim, você não tem um par. Se houver humanos, elfos negros ou elfos da floresta ou alguma espécie semelhante por aqui, eu irei capturar um para você. E então, o que me diz? Depois de pensar um pouco, Mari assentiu e disse: Se for ajudar a Momonga-sama, eu estou disposta a contribuir. Mas como vou ter filhos? Bem, eu vou ensinar isso quando chegar a hora. Mas se você decidir experimentar alguns experimentos de reprodução, Momonga-sama pode repreendê-lo. Afinal, os custos operacionais de Nazarick são perfeitamente equilibrados. Sim, eu ouvi dizer que todos os subalternos foram criados após cálculos cuidadosos de cada um dos seres supremos. Se aumentarmos nossos números de maneira descuidada, seremos repreendidos. E eu não quero ser repreendido pelo Momonga-sama. Claro, eu não quero ser repreendido pelos seres supremos também. Bom, se eu pudesse montar uma fazenda do lado de fora de Nazarick... Enquanto Demiurgo pensava nisso, ele decidiu mencionar a única coisa que ninguém tinha questionado anteriormente. Sim. Mari, por que você está vestido como uma menina? Mari segurou sua mini-saia para esconder as pernas depois que Demiurgo fez sua pergunta. Isso foi uma decisão de Buku Buku Chagama-sama. Ela disse que isso era chamado de trap, então não deve ter nada a ver com o meu gênero. Então essa foi a decisão da Buku Buku Chagama-sama. Bem, de todo modo, essas roupas ficam bem em você. Será que todos os meninos devem se vestir dessa maneira? Eu não sei sobre isso. Mesmo que os 41 seres supremos já não estivessem mais presentes, ainda assim a menção de seus nomes era digna de louvor. Ou melhor dizendo, na grande tumba de Nazarick, Mari estava vestido como deveria, e ninguém além de outro ser supremo poderia mudar sua vestimenta. Eu me pergunto se deveria falar com Momonga-sama sobre isso. Talvez todos os meninos devessem estar vestidos assim. Bom, enfim. Coquiltos, é hora de acordar. Depois de ouvir as palavras de seu colega, Coquiltos sacudiu a cabeça várias vezes, mas o tom de alegria ainda persistia em sua voz. Que visão maravilhosa! Realmente é tudo o que eu sempre desejei. Que sonho! Sim, isso é bom. Albedo e Shalltear ainda estão brigando? Ele rapidamente desviou o olhar para observar. No entanto, quem trouxe a resposta a Demiurgo foi Aura, que parou ao seu lado com uma aparência cansada. Bom, elas se entenderam, mas neste momento elas ainda estão discutindo, mas dessa vez sobre... A questão de quem deve ser a esposa oficial. Sim, seria estranho se o governante da grande tumba de Nazarick tivesse apenas uma esposa. A questão agora é quem é digna de ser a esposa oficial de Momonga-sama. Bem... Embora essa seja uma questão bastante interessante, provavelmente devemos discutir isso mais tarde. Tudo bem, Albedo. Você não vai nos dar as nossas ordens? Ainda há muitos problemas para serem resolvidos. Tem razão. Emitirei as ordens a seguir. Shalltear, discutiremos esse assunto mais tarde. Precisamos dedicar mais tempo para chegar a uma conclusão. Eu não tenho objeções, Albedo. Nenhum outro assunto é mais digno do nosso tempo. Muito bem. Então vamos aos nossos planos para o futuro. Ver Albedo retornar ao seu papel como pessoa responsável fez os guardiões curvarem a cabeça em saudação, mas sem realmente se ajoelhar. É claro, eles tinham que mostrar respeito à supervisora guardiã Albedo, mas ela não era a mestra deles. Embora devessem respeitar Albedo como sua supervisora, eles não se ajoelhariam diante dela. Durante a criação dos Guardiões, os 41 criadores deram a Albedo o mais alto posto e deram-lhe o poder sobre os outros Guardiões. Enquanto ela estivesse no comando, todos os outros Guardiões seguiriam suas ordens e prestariam respeito. De sua parte, Albedo não estava zangada com isso, porque sabia que esse era o curso de ação mais correto. Então, primeiramente,